O Apocalipse da Semana. O livro de Enoque. Capítulo 92. Não se perturbe vosso espírito por causa dos tempos maus. Pois aquele, que é grande e santo, estabeleceu para todas as coisas o seu tempo. O justo levantar-se-á do seu sono, sim, ele ressuscitará e andará nas sendas da justiça, e todos os seus passos tomarão o caminho do bem e da graça para sempre. Ele será magnânimo para como o justo, concedendo-lhe honra e poder. O justo viverá na retidão, e seus passos serão iluminados pela luz eterna. O pecado ficará, para sempre, sepultado na escuridão, e a partir daquele dia nunca mais aparecerá, por toda a eternidade. Desejo-lhes falar a respeito dos filhos da justiça, dos eleitos do mundo, e da planta da retidão e da verdade. Meus filhos, eu lhes anuncio tudo o que me foi desvelado na visão celeste, tudo o que eu sei por intermédio da palavra do santo anjo, e tudo o que aprendi das tábuas divinas. Eu fui o sétimo a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Depois de mim, na segunda semana, surgirá grande maldade, e a mentira se multiplicará. Nessa semana, acontecerá o primeiro dos fins, e nele um homem será salvo. Passado esse fim, a injustiça aumentará grandemente, e será escrita uma lei para os pecadores. Depois, no fim da terceira semana, um homem será apontado como a planta do julgamento justo, e a sua descendência constituirá a árvore eterna da justiça. Depois disso, ao término da quarta semana, serão vistas as faces dos santos e dos justos, e firmar-se-á uma lei para todas as gerações futuras. Uma corte será edificada para elas. A seguir, no fim da quinta semana, será construída em definitivo a casa da glória e da realeza. Subsequentemente, na sexta semana, todos os que nela viverem tornar-se-ão cegos, e o coração de todos abandonará impiamente a sabedoria, mas um homem dentre eles subirá às alturas. No final daquela semana, a casa da glória será incendiada, e toda a geração da raiz dos eleitos será dispersada. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de renegação. No fim daquela semana, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, para receberem um esclarecimento cétuplo, sobre toda a sua criação. Quem, dentre todos os filhos dos homens, poderia ouvir a voz do santo, sem se abalar? Quem poderia escrutar os seus pensamentos? Quem teria a capacidade de encarar todas as obras do céu? Como poderia alguém olhar de frente para o céu, ou quem poderia dominar todas as coisas que ele contém, ver uma alma ou um espírito e sobre eles dar notícia, ou subir ao alto e contemplar todos os confins, compreendê-los e repeti-los? Quem dentre todos os homens poderia saber a largura e o comprimento da terra, e a quem foi revelada a medida de todas essas coisas? Ou ainda, existe alguém que chegou a conhecer a extensão do céu? O quanto alcança a sua altura? Sobre o que se apoia? Qual o número das estrelas e onde repousam todas as luminárias? Meus filhos, amai a justiça, e trilhai seus caminhos. Pois as sendas da justiça conferem segurança, enquanto que as vias da injustiça são passageiras e desaparecem no instante. Para determinados homens de uma geração, serão mostrados os caminhos da violência e da morte, mas eles se manterão afastados deles e não os seguirão. E digo-vos, ó justos, não andeis pelas sendas do mal, nem pelos caminhos da morte. Não vos aproximeis deles, para que não morras. Buscai e escolhei para vós, muito mais a justiça e uma vida piedosa, e tomai os caminhos de paz, para poderem receber a vida e serem felizes. Guardai as minhas palavras no coração, e não permitam que deles sejam arrancadas. Pois eu sei que os pecadores tentarão desencaminhar os homens para corromperem a sabedoria, e bani-la do meio deles, e não cessarão as tentações de toda a sorte. Ai daqueles que promovem a injustiça e a arrogância, e que colocam a fraude como sua pedra angular. Pois eles serão derrubados no instante, e não terão paz. Ai daqueles que habitam sobre a transgressão.
pois serão arrancados dos seus fundamentos e perecerão pela espada, e aqueles que se apoiam no ouro e na prata serão instantaneamente reduzidos ao nada no julgamento. Ai de vós ricos! Pois confiastes na vossa riqueza, e agora deveis separar-vos dos vossos tesouros. Nos dias da vossa abundância não pensastes no Altíssimo. Blasfemastes contra o Criador, praticastes a injustiça, e com isso terá como recompensa o dia do juízo, o dia das trevas, o dia do grande castigo. Uma coisa eu vos digo e vos anuncio: vosso Criador deseja aniquilar-vos. Não haverá nenhum perdão pela vossa queda. Ao contrário, o Criador alegra-se com a vossa ruína. Então, naqueles dias, os justos dentre vós farão os pecadores e ímpios se cobrirem de vergonha. Pudessem ser os meus olhos uma nuvem cheia de água, para poder chorar por vós. Pudessem ser as minhas lágrimas como uma nuvem carregada a despejar suas águas, para assim serenar a tristeza do meu coração. Quem vos permitiu a prática do ódio e da maldade? Que vos atinja, pois, o castigo. Ó justos, não vos intimideis diante dos pecadores, pois o Criador os destruirá mais uma vez. Ai de vós que prorrompestes em maldições irrecorríveis. A salvação permanecerá longe de vós, por obra dos vossos pecados. Ai de vós que praticastes o mal contra o vosso próximo, pois terão que pagar segundo vossas obras. Ai de vós, línguas mentirosas, e ai daqueles que se atreveram a praticar a injustiça, pois num instante chegará a destruição. Ai de vós, pecadores, que perseguiste os justos. Sereis entregues nas mãos deles, e perseguidos por causa das vossas injustiças, e será pesado o seu jugo sobre vós. Tende plena confiança, ó justos, pois os pecadores cairão de repente diante de vós, e tereis o total domínio sobre a terra. No dia da tribulação dos pecadores, vossos filhos se erguerão e se elevarão como as águias, e vosso ninho será mais alto do que o dos gaviões. Subireis às alturas, descereis aos abismos da terra, e penetrareis nas fendas das rochas como coelhos. Então, os ímpios haverão de suspirar e chorar. Por isso, não tenhais receio, ó vós todos que padeceis sofrimentos, pois sereis salvos. Uma luz clara vos iluminará, e escutareis a voz da paz que vem do céu. Ai de vós, pecadores! Vossa riqueza permite-vos a aparência de justos, mas vosso coração vos dá a certeza de que sois pecadores, e isso será uma prova contra vós, ao serem desveladas todas as falsidades. Ai de vós, que mastigais a medula do trigo e bebeis vinho em grandes taças, mas que com o vosso poder pisais os humildes. Ai de vós, que podeis beber água de todas as fontes. Num instante sereis aniquilados e desaparecereis, porque desprezastes a fonte da vida. Ai de vós, que praticastes a injustiça, a falsidade e a profanação. Haverá uma memória das vossas maldades. Ai de vós, poderosos, que oprimistes os justos com prepotência, pois não tarda o dia da vossa ruína. No dia do julgamento, os justos herdarão muitos dias de felicidade.